A gente precisa entender que o bom Deus, Ele tem o sim para nos dar. E é aquele sim e amém, é assim seja. Mas também Deus tem aquele não. Não para agora. Mas vai ter o sim para amanhã. O não às vezes ele dói. E a gente se incomoda quando Deus, ele fala não. E parece que Deus, ele tá sendo carrasco com a gente, né? Mas hoje eu quero dividir com você uma passagem bíblica que está em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, os versículos 19, 20 e 21. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ora, é Deus que nos confirma a nós e a vocês em Cristo que nos ungiu. Hoje eu quero dividir com você essa palavra, o sim de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve reafirmando para nós a fidelidade de Deus diante das promessas feitas ali em Cristo. E mostra para nós que Jesus é a plena confirmação da palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro alguém para explicar melhor sobre Jesus do que o próprio Jesus. Então, quando você pega a palavra de Deus para meditar, o que você está vendo ali é Jesus te ensinando a ser alguém como Jesus. Por isso que a palavra nos confirma quem Ele é. E nós precisamos brilhar Jesus. Para que no meio desse brilho, para que no meio desse espelho, vou me espelhar em Jesus, nós começaremos a viver esse sim de Deus, a entender que mesmo tenha um não, Ele é quem nos mostra que esse não é porque eu estou cuidando de você agora. Esse sim é porque agora é a hora de você receber a bênção que eu tenho para você. Nesse mundo que nós vivemos, que é cheio de incertezas, tem muita gente falando respostas indefinidas. Porque eu acho. Porque eu faria desse jeito. Jesus, ele vem e manifesta o seu sim absoluto. Porque se Deus fala sim, meu irmão, vá de olhos fechados, vá acreditando em Deus. O ser humano, quando ele fala um sim, você fica até ali duvidoso. O ser humano, quando fala não, você fica ali até decepcionado. Puxa, falou que iria me ajudar e não ajudou, falou que ia me dar uma carona e não me deu. Você fica decepcionado. Mas quando Deus, ele fala, não tem dúvidas, porque a palavra dele é correta, é aquilo, pronto e acabou. Todas as promessas de Deus, elas encontram cumprimento em Cristo Jesus, em Deus. Ele não vai mentir para você. O ser humano vai, Deus não. Deus, ele tem a promessa de salvação, a promessa do perdão, da vida eterna, da reconciliação. Mas aí você não quer perdoar, você não quer ter essa vida eterna, você não quer ter a salvação porque os seus olhos estão apegados à terra. Não, porque a terra é bom, tudo aqui é bom, e esquece que tem uma outra vida além de tudo isso. Então eu preciso olhar para Deus e entender que quando
Eu digo, amém, Senhor, seja feita a tua vontade, amém, eu acredito que vai ser feita a tua vontade. Aí Deus faz a vontade dele e você acha ruim, porque a vontade de Deus é um não para você agora. A vontade de Deus é que você não trabalhe naquele local. A vontade de Deus é que você não vá para aquela viagem. A vontade de Deus é que você não se relacione com aquela pessoa. Mas aí você acha ruim e reclama de Deus, sendo que na realidade Deus ele está apenas te mostrando o cuidado, porque o caminho dele é correto. Essa viagem você poderia se prejudicar, esse relacionamento você poderia se prejudicar, aquele local que você queria ir você poderia se prejudicar. Então Deus, por olhar lá na frente, ele está o quê? Cuidando de você e falando, não, mas agora eu vou te dar um outro lugar para você viajar. Agora eu vou te dar um relacionamento que realmente vale a pena. Porque agora eu vou te dar a porta de emprego que realmente você merece. Então o que Deus ele fala para nós, ele cumpre. Por isso que tem o sim de Deus, tem o amém de Deus. Porque as promessas dele não falham. Deus ele confirma e nos unge, mostrando, é isso que eu quero para a sua vida. Então o que eu quero dizer para você é que quando eu entendo que Deus ele está no controle, eu não caminho inseguro. Não. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus está me direcionando. Eu não uso as minhas próprias forças, porque elas são limitadas. Mas eu uso a força de Deus, porque o Espírito Santo é quem é a certeza, é quem abre a nossa mente, ilumina os nossos olhos, para que a gente enxergue, opa, ali é o caminho, ali é a vontade de Deus, ali é o querer de Deus. Então eu me torno uma propriedade de Deus, porque eu estou fazendo o que Deus quer, da forma dele, do jeito dele. Então entenda, a fidelidade do Senhor é que possamos entender o sim de Deus, entender o não de Deus, entender o tempo de Deus, entender a segurança de Deus, entender as promessas que o Senhor tem para nós. Mas eu só vou conseguir entender isso se o meu coração, a minha mente estiver aberta para entender Deus, para entender a palavra de Deus, para eu viver seguro diante das promessas dele. O ser humano, ele não te assegura em nada, mas Deus te assegura. O ser humano, ele te dá um sim que depois se torna um não e que, enfim, vira aquela bagunça. Mas o que vem de Deus não tem meio termo, não tem, mudei de ideia. Eu estava ontem feliz, eu falei sim, agora eu estou triste, eu falo não. Não tem isso. A palavra de Deus é garantida. A nossa parte como ser humano é acreditar na palavra de Deus. É entender que aquilo que ele está ou estará fazendo na nossa vida é para glorificar o nome dele. Então eu não sei como é que você amanheceu, como está sendo o seu dia, quais são os pensamentos que vai passando pela tua cabeça, mas eu quero que você entenda que existe uma promessa. Eu quero que você entenda que existe um sim de Deus. Mas às vezes hoje é um não que Deus está dando para você. Um não para te guardar. Um não para te livrar. Para que amanhã você possa então viver os sonhos de Deus, a promessa de Deus, e assim você poder dizer obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque ai de nós, se não fosse o cuidado de Deus para conosco. Ai de nós, se o bom Deus, com um olhar misericordioso,
não tivesse sobre nós, você acha que você estaria de pé, sendo quem você é, com força, sem força, machucada ou não? É o Senhor que é e será o dono da promessa.